Olá pessoal, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês hoje o Gilberto João Machado, nesse 9º episódio do programa Que História é essa, Thaís? Ele que é oleiro e historiador e vai contar um pouquinho do livro que ele escreveu contando a Rota das Olarias de São José. Com vocês, Gilberto João Machado. Olá, Thaís. É um prazer estar aqui falando sobre a história que eu mais gosto, que são a história da olaria, onde eu me criei, onde eu aprendi a fazer louça de barro. Depois a gente teve outros rumos nas histórias, de desenvolvimento, a gente saí fora, mas aprendi, sei fazer. E lá, depois de passado bastante tempo, sempre me interessei, um dia eu vou contar a história das olarias, né? Por saber fazer, por ser criado dentro das olarias do meu avô. E quando surgiu, já em 92, começa a surgir em São José um movimento de criar uma escola. Aí fui saber que o meu tio estava lá, eu disse, eu vou participar, vou começar a colaborar, porque eu não participei direto, porque eu não sou da prefeitura, mas eu sou do estado, aí vou começar a contar a história. Eu comecei a montar algumas coisas lá na escola, a escola saiu, a escola de oleiros, e foi justamente no lugar, lá na escola de oleiros, que eu aprendi a ser oleiro. Em 1963, quando meu pai trabalhava de oleiro lá, ele me levava para me fazer pratinho de vaso, aprender a fazer loucinha de criança. Gilberto, então seu pai já é oleiro de profissão? Meu pai já é oleiro de profissão. Ele tinha uma olaria em São José? O pai teve várias olarias. Várias olarias. Várias, E ali tu vivenciou a olaria já com teu pai e aprendeu o ofício com ele? De olaria do meu pai, eu só fui assim presenciar com o pai, porque o pai trabalhava com os outros. Porque a história do pai é assim, o meu avô fez uma olaria para o pai, porque o pai sabia fazer muita louça de barro. E aí depois, não sei o que houve lá, essa é a história que passa, o pai conta, né, que ele não deu certo, o meu avô desmanchou a olaria, mas eu fui criado dentro da olaria do meu avô. E era na ponta de baixo? Ponta de baixo. Na ponta de baixo? Na ponta de baixo, tudo na ponta de baixo. As olarias todas que se conhecem em São José, a primeira começou na subida do Morro das Piteiras ali atrás, que é a mais antiga, que se fala desde 1820. E de quem era, Gilberto? Essa olaria, eles não citam os nomes. Acontece que tem um relato do padre Aires de Casal, da Cúria, porque antes quem gravava tudo e se registrava era a Igreja Católica. Então, um padre Aires de Casal, aqui da Arquidiocese de Florianópolis, ele vai a São José e faz um relato já das atividades econômicas, lá em 1820, do que já se fazia na cidade. Como é que São José já vinha se desenvolvendo, né? Como freguesia e depois para chegar ao município. Aí, nesse relato que está escrito, e quem me deu isso foi o Osni Machado, que é um pesquisador ali em São José, um documento que tem, que ele relata várias atividades já daquele centro histórico de São José, inclusive uma olaria de louça de barro vidrada. É o primeiro documento que tem, 1820. 1820, o primeiro relato que existe. Uma olaria de louça de barro em São São José. Então, bom, o tempo passa e, logicamente, que ali se desenvolver, a olaria ela pega um rumo de em direção sempre pelo lado do mar, porque o transporte era pelo mar. E ela vai pela ponta de baixo. E as olarias todas na ponta de baixo, ou ficavam de frente, atravessava a estrada, estava no mar, ou os terrenos ficavam de frente para a rua, os fundos era a olaria, e dali toda a produção saía pelo mar. Sim. Então, por isso dessa facilidade. Aí, quando chega a partir da década de 40, de 1940, por aí, vem as carroças, os carroceiros já começam a ir lá pegar. Tal. Mas aí eu me criei, nessa época, eu lembro que eu devia ter 5, 6 anos, o meu avô tinha uma casa geminada, estilo, inclusive, assim, bem de característica açoriana, e ela era uma casa geminada. Mas só você foi oleiro dos teus irmãos? Não, tem mais um que faz ainda. Aprendeu a fazer porque ele queria estudar, ele fazia direito, ele aprendeu a fazer para ganhar dinheiro. Inclusive, ele fazia louça, as peças que ele fazia, ele vendia para o teu pai. O teu pai ia buscar lá em casa. E o teu pai, na época, começou a comercializar louça de barro com as louças lá da casa da minha mãe. E nós tínhamos olaria. E aí, bom, eu lá com a idade de 5 anos, eu me lembro que eu ia já para casa a olaria do meu avô. A minha avó, ela ficava bonindo... Fala o teu avô, Gilberto. Ricardo Crispim dos Santos, que é o pai da minha mãe. O Ricardo Crispim... É, pai da minha mãe. Pai da sua mãe. Era o dono de olaria. O dono de uma olaria. E ali você se criou e ensinou... O dono de olaria, e já tinha os filhos dele também que faziam. Então, nessa casa geminada, tinha ali... Um lado era a olaria, e a olaria bem montada, numa casa assim. Aos fundos tinha o amassador de barro, era de tração animal, né, com cavalos e tal. E
E eu alcancei muito os carroceiros vinham aquele de Biguaçu e tal, aqueles carroceiros que levavam com carroça de 2 cavalos, carregava preparava aquelas fornadas de louça vidada, levava até São Francisco do Sul. Então, as louças que saíam daqui, ou saíam pelo mar, que iam para ser vendido ali no mercado público, ou iam para também... Sim, aí se espalhava pelo litoral, mas inicialmente ela saía em botes e saía para o litoral, Garopaba, Laguna, e até São Francisco do Sul, era tudo São José ali. Mas o maior ponto de vendas de louça de barro era o mercado público. O mercado público, tudo que escoava de lá vinha para o mercado público, era uma vitrine. Então, todas as coisas, porque o centro comercial assim, de toda a cidade ou de toda a região, era o mercado público em Florianópolis. Deixa eu fazer uma pausa aqui e falar um pouquinho para vocês, né? Eu convidei o Gilberto. Gilberto, para mim, ele é uma pessoa que é o meu marco, assim, é meu referencial como pessoa e como historiador da louça de barro. O Gilberto, ele escreveu um livro e que ao receber esse livro dele, eu chorei por diversas vezes ao ler, porque quem me conhece sabe que eu sou filha, né, do Tatá, onde a minha vida todinha foi dentro da cerâmica, da louça de barro. Vou mostrar o livro. E ali dentro ele tem muito da minha vida, porque ele conta a história de vários oleiros que eu vivenciei quando criança, né? Então tem o seu Laudêncio, que é dono também de loja de comércio da louça de barro do mercado público, onde o Gilberto está falando agora do comércio. Então, para mim, assim, o Gilberto ele é o maior presente aqui dessa nossa conversa, desse nosso 9º episódio do programa, trazer a cultura que é muito forte na minha vida e da minha família. É uma história aqui que o Gilberto tem muita coisa para contar, ele conhece muito, ele entende muito de história da história de São José, das olarias. Eu tenho certeza que a gente tem assunto para muitos outros episódios. E aí eu quero que vocês assim, prestem atenção em cada detalhe, em cada oleiro que ele conta, em cada passagem que ele tem no livro, porque ele é a história viva assim, da cultura, da rica cultura da louça de barro, né, Gilberto? Sim, é uma história fascinante, porque o tempo passou, porque eu quando entro a fazer louça de barro, ainda existiam olarias assim, que faziam em grande produção, quando eu começo a aprender. Mas a partir da década de 60, há um desmonte das olarias. As olarias começam porque vem a substituição das peças utilitárias, que era a produção da louça de barro de São José, eram exclusivamente utilitárias. Elas não tinham a característica de ser decorativas, de vasos, nada. As pessoas usavam na mesa, era para usar ali. Era copo e cozinha, o que se usava. Inclusive, o pote para a água, né? Porque a água encanada em São José só chegou em 1957, 58, 59, por aí, que a água encanada chegou, e aí com a chegada da água encanada nas comunidades, aqui mais dos arredores, o pote começou também os potes a não serem fabricados mais, porque todo mundo ia na fonte ou num poço, pegava o pote de água, botava em casa e tirava de caneca para tomar. Então isso começa a desaparecer com a chegada da água encanada. Claro. Entende? Assim como o alguidar, aquele alguidar que se usava para tudo, para lavar louça, até para se comer, aquelas peças grandes, o alguidar tinha vários tamanhos, porque o alguidar servia até para lavar o rosto, para servir como pia. A partir do momento que vai se desenvolvendo, a própria civilização vai chegando, os novos formatos, aí o que acontece? Já tem pia, já tem água encanada e começa muito a desaparecer. O que aconteceu? A louça de barro ela tem uma decadência. Então, há um abandono da profissão a partir da década de 60. Poucos foram os que ficaram. Inclusive, é até louvável falar aqui do teu pai, o Eliatar, porque ele acreditou, e até hoje, por exemplo, a cerâmica dele ela sobrevive. Ela é a única hoje grande olaria que ainda produz a louça de barro em grande escala, né, Gilberto? Exatamente. E que ainda consegue escoar, assim, para toda a cidade de São José, Grande Florianópolis e outras cidades também, com os restaurantes e tudo, né, Gilberto? Exatamente. E aí nessa história aí eu aprendi a fazer, e aí já eu sou das últimas gerações de oleiro que trabalhou ainda em olaria de produção, lá na Ponta de Baixo. Eram 2 ou 3 que fabricavam e fabricavam para o mercado público. Então, essa olaria que eu trabalhava, que era do meu tio, que eu comecei a aprender, isso eu tinha 18 anos, 17 anos, fazia já todas as peças, ganhava dinheiro para estudar. Todas essas louças eram levadas de caminhão, aí já tinha caminhão na época, levava de caminhão, um caminhão de louça a cada 15 dias para o ponto de venda do seu Laudêncio Pereira. Seu Laudêncio. Quero deixar uma pausa aqui também, o seu Laudêncio, ele é um dos
proprietários, né? Foi um dos proprietários por mais de 50 anos da tradicional louças de barro do mercado público. Então ele trabalhava ali junto com meu pai, eu fui criada junto com o seu Laudêncio, que eu comecei a trabalhar de cedo, desde os 12 anos, eu tenho ele como meu avô do coração. Então por isso que eu falo que ao ler o livro do Gilberto, eu chorei por diversas vezes, contando a história do seu Laudêncio, que para mim é muito familiar, né? E entre outros, né, Gilberto, que tem uma rica história. Então, ele foi ali um ícone, né? O seu Laudêncio, na questão do comércio, né? Ele tinha uma olaria, mas ele não fazia, né, Gilberto? Não, ele não fazia no final. Quando já chegou no final, ele contratou um oleiro, que inclusive era meu parente também, que aprendeu a fazer. Pode falar os nomes para a gente conhecer. O Di, chamava-se Di. O Di. Né? Ele foi contratado, aprendeu a fazer. E aí o Laudêncio, o Laudêncio, né? O Laudêncio, eu sempre tratei de Laudêncio, nunca disse o Laudêncio, né? Tá. Pela intimidade que tem assim, né? Sim. E ele era bem mais velho do que eu, é lógico, né? Mas era porque a mãe chamava ele de Laudêncio e tal, né? Era comum aquele linguajar nosso ali, né? Daquele tratamento comunitário, né? Bom, aí acontece que ela vem se desenvolvendo, eu comecei a aprender quando a olaria já estava em decadência. Bom, e aí é um período que ela vai se desativando, e aí acontece que na época que eu comecei a aprender, o meu pai foi inovador, porque além de ele era muito bom oleiro, então ele saiu e levaram ele para Canelinha, contrataram para ele fazer vasos. E o pai aprende uma nova modalidade de fazer vasos lá, de várias maneiras, e depois ele traz isso para São José. Ele foi morar lá para fazer... Claro, moramos em Canelinha, o pai tinha olaria lá, e os vasos ali eram exportados, eles vendiam, não exportados, eles eram levados até outros estados da Federação, São Paulo e tal. E que ano que era isso, Gilberto? Em 1962. Ah, em 1962 já se abriu em Canelinha uma... Já tinha olaria lá. De vasos. E o pai ensinou vários oleiros lá, aprenderam com o pai. E o pai de lá aprendeu a fazer uma coisa que veio para São José, que as pessoas não sabiam aqui, nós também não sabíamos, já fomos aprender. Lá, o pai que aprendeu, depois é a pintura na água. O mergulhado. Exatamente, aquela imersão na água, com várias cores ali. O pai trouxe essa técnica de lá e trouxe para São José. O pai não queria que ninguém... O pai fazia em casa e tinha oleiros que queriam aprender, que era uma novidade, que ele vendia muito bem. Eles espionavam até o pai como fazia. O pai não queria que ninguém soubesse. O mergulhado, para quem não conhece, é a tradicional loucinha de barro, onde as crianças brincam, né? Isso. E que ele é mergulhado na água com as tintas, né? Isso. E aí dá aquele colorido, né, Gilberto? Exatamente. E ali tem uma técnica, que eu vou revelar aqui agora, que até hoje muita gente não sabe, que é o assoprar. É saber assoprar, né? É saber assoprar a tinta, né, para ela não escorrer depois. Então o pai fazia aqueles vasos grandes, tal, trouxe para São José e dizia, o meu pai tem um apelido de Ninho. O Ninho fugiu da louça de tradição, está fazendo outra coisa que não é a linha tradição. Então, e o pai trouxe essa inovação. E aí depois isso veio com outras olarias, outras pessoas, o seu Vaico também fez. O seu Vaico trabalhou conosco também. Isso, trabalhou com... O seu Vaico tem um jeito, cada oleiro tem o seu jeito, né, Gilberto? Sim. Eu acho que quem conhece a louça de barro vai sabendo identificar, né? Só em olhar a peça já sabe, aquele é do Vaico, aquele ali é do... Exatamente, cada oleiro tem o seu jeito, né? O seu jeito de fazer, a sua característica. Agora, eu ainda peguei, uma época, sabe, Thaís, que existia o dono de olaria, o mestre, que não era oleiro, mas ele sabia tudo sobre a louça de barro. Era uma coisa que não sabia. O seu Joaquim Medeiros, por exemplo, lá da escola... Que onde surgiu o nome da escola... De oleiro, lá onde surgiu de oleiro. Ele, por exemplo, ele dizia o modelo, o boião era assim, ó. Eu comecei a aprender a fazer boião lá, o pai botava a fazer aquele boião de quartilha, que é para coalhar leite. Porque passava muitos caminhões da serra ali e eles levavam muitos, 500, 600 mil. Então, comecei a aprender. Eu ficava louco, ele chegava lá, o pai mandava fazer, eu tinha que fazer 10, 15, passava um trabalho para fazer 10, 15 até meio-dia, que a gente podia fazer. Ele chegava, ainda furava uns 3 ou 4 que não ficava bom com o dedo, eu tinha que desmanchar e fazer de novo. Tinha que ser o modelo que ele queria. Então, ela tinha um padrão também. Elas foram perdendo a característica. Então, ao passar do tempo, hoje, por exemplo, as louças que se faziam, o modelo, né, já não são os mesmos e mudam. Mas, independentemente disso, cada oleiro tem a sua maneira de trabalhar. Tem a sua maneira de trabalhar, é. Entende? Por exemplo, se tu vê o tem a sua pega para puxar, tudo, uma puxada, a forma de dar uma canada no coisa, o modelo de fazer, às vezes é mais fina, mais grossa. Então, cada oleiro tem a sua característica. Então, essa característica, ela vinha muito... o modelo da peça de acordo com as instruções que ele recebia do dono da olaria. Mas a maneira de fazer o feitio era dele, era própria. Né? Ô Gilberto, e assim, eu acredito, né, que tenha sido uma missão, né, tu poder resgatar a história de todas as olarias para chegar no livro, contar a história de cada um, ir em cada olaria, falar da história de cada um, né?
Deve ter sido uma missão. Por quanto tempo? Como foi essa montagem? Primeiramente é o seguinte, né? Ela me surgiu a ideia a partir da Escola de Oleiros em 1992. Eu que tinha outra atividade e tudo mais, eu veio comigo, eu vou ter que contar história, porque eu não via, esses oleiros, essas pessoas que trabalharam, essas famílias, ninguém conta a história deles. Eu disse assim, eu que nasci ali, aí comecei a pesquisar. E aí fui descobrindo que alguém já tinha escrito alguma coisa. Por exemplo, o professor Oswaldo Rodrigues Cabral já tinha escrito um livreto sobre a olaria josefense. Então, tudo isso eu fui estudar para saber o que já tinha feito, o que já tinha escrito. Bom, aí acontece que nesse período de 90, eu vou para a Praia do Sonho, e lá eu encontro um cara chamado Aldírio Simões. Aldírio Simões. Entendeu? Aí, ali começa a história toda, porque aí o Aldírio... Eu não o conhecia, e um dia ele foi jogar uma panela fora de barro que tinha num fogão dele lá, nós éramos vizinhos de muro. Eu sabia que era radialista, mas não tinha contato com ele. Aí ele vem no muro, assim, eu estava passando uma enxada no meu quintal, ele vem, vizinho, eu vou jogar essa panela fora. Quebrou, ela rachou o fundo. Aí eu, de brincadeira, disse para ele, eu vou fazer outra para ti. Aí começa a nossa história. Que legal! Que aí começa a história, porque aí ele se interessa. Ele assim, mas tu não sabe fazer isso? Eu disse, não, eu sei fazer, eu sou filho de oleiro, mas eu não trabalho com isso. Eu só te vejo aí, tu chega de carro aí, tu tem outro aspecto, eu nunca vi tu com a mão suja. Eu disse, não, mas tu vai ver, eu sei fazer. Porque você é bancário, né, na profissão, Não, né? Na realidade eu sou administrador, né? Eu trabalho administrador. Da Secretaria da Administração, eu me aposentei lá, mas eu comecei na Fundação Hospitalar da Secretaria da Saúde depois, né? Uhum. Então eu trabalhei lá 34 anos, me aposentei. Aí vem essa história do Aldírio, eu não tinha me aposentado, e o Aldírio foi aos Açores, ele e a mulher dele. E quando ele volta dos Açores, ele vem empolgado. Ele assim, Giba, tu tem que ir lá. Ele me chamava de Giba. Uhum. Eu disse assim, mas o que eu vou fazer? Ele disse, não, porque tu sabe fazer, e eles querem gente que faz isso lá. Eu disse, tá bem, mas como é que eu vou? Não conheço ninguém. Ele assim, não, mas deixa que eu te encaminho. Aí ele assim, tu vai lá na Fundação Franklin Cascais, tal dia, fala com o JB, que já faleceu, um grande artista nosso aí. Uhum. Aí eu fui lá, ele me deu ele assim, pega esse formulário aqui, tu preenche, diz o que tu faz, e tu passa um fax para Portugal. Tu passa um fax e eles vão te responder. Eu disse assim, também. Eu fui lá, peguei, fiz a minha história e tal. O Aldírio perguntou para mim. Aí um dia, eu já me passado 1 mês, 2 meses, isso não vai dar em nada, né? Mas aí o Aldírio pergunta para mim, como é, Giba, fizeram a inscrição? Eu disse, fiz, mas não veio resposta nenhuma. Mas ela assim, não, mas vai vir. Isso eles levam tempo para analisar. Aí no mês de março, eu tinha feito essa coisa, e foi no mês de janeiro, essa inscrição ali na Fundação Franklin Cascais. Aí, de repente, eu estou saindo de casa para trabalhar de manhã, 7 horas da manhã, o telefone tocou. Aí era um telefone de Portugal, um cara falando português. Ela da ilha Terceira dos Açores. Aí ele ligando para mim, o senhor Gilberto, está falando português? Sou eu. Eu até pensei que era uma pegadinha, né? Ele assim, não, que o senhor foi escolhido. Você foi escolhido para quê? Aí ele disse, não, é que você foi escolhido para fazer o curso A Descoberta das Raízes. Aí eu disse, pois, bom, mas aí deu as condições, né, que eles pagavam todas as despesas, eu só teria que pagar 50% da passagem, uhum. O resto eles cobririam tudo lá, tudo em dólar, né? Eu disse assim, não, eu vou, aí eu falei, aí foi onde que ele disse que o senhor, de 780 e poucas pessoas que ele falou, eu fui escolhido entre os 32. 32 do mundo inteiro, do mundo português, né? Porque tem gente na Califórnia, tem a comunidade açoriana muito forte. Então, ele está pegando essas pessoas, né, aqui do Uruguai, do Rio Grande do Sul, pegava essas pessoas e levava para fazer esse curso para conhecer as raízes. E aí tinha que fazer a apresentação. E eu fui, né? Mas na época eu usava terno, gravata, era curso tal, e tudo mais. E um dia, na ilha de São Miguel, na ilha de São Miguel, eles amanhã vai ser o dia de visitar uma olaria. Aí chegaram para mim um americano que estava lá, um canadense, que também é de descendência açoriana. Ele disse assim, mas tu não sabes fazer? Eu sei fazer. Então tu vai fazer para nós ver lá. Eu disse, não, vou fazer. Mas eu estava de terno, que a gente tinha feito uma apresentação de manhã. Eu cheguei lá, vi o oleiro trabalhando, vi a roda, aí eu olhei para ele assim, eu nunca esqueci o nome dele, João Batata. Chamavam de João Batata. Aí eu disse para ele assim, eu queria ver fazer. Aí ele assim, não, eu vou fazer. Aí todo mundo ficou comentando, eu também sei fazer, eu disse para ele. Uhum. Aí ele assim, faz assim, então tá, eu vou preparar. Ele assim, então prepara o barro aí e faz. Aí ele correu.
Ele saiu, me deixou e todo mundo veio. Aí veio aquela turma toda, um tirou a minha gravata, outro tirou o sapato. Aí tem uma praia até de areia escura, assim, não me lembro, assim, nos fundos, né, na olaria. Aí eu peguei assim, na roda, o barro, aquele coisa, peguei e fiz um vaso solitário dessa altura. Todo mundo ficou encantado. Mas aí ele correu para perto de um professor, o professor Rui Martins, que era da Universidade dos Açores, ele assim, de onde é que vem esse homem? Aí depois eu contei para ele, eu sou do sul do Brasil, segundo a história conta, eu estou aqui justamente por isso, estou pesquisando, que a história daqui se transportou para o nosso lugar, que é um lugar de muitas olarias e foi fundado exclusivamente por açorianos, descendência açoriana. E aí começa a história, aí vem, eu volto, depois no outro ano voltei, fui lá, na pesquisa fui saindo e tudo mais, e aí comecei a procurar famílias de oleiros, a saber, fazer fotografias e tudo isso que está aqui dentro aqui sobre, de homenagear os oleiros e contar a história das olarias, né? E surgiu o livro O Caminho da Ponta de Baixo dos Oleiros das Olarias. Esse livro é Entende? Fantástico para quem realmente se interessa pela história de São José, né? Pela história das olarias. Ele é muito rico, traz imagens, né, Gilberto? Traz a história real, assim, muito bacana. E hoje tu sabes, assim, quantas olarias existem em São José? Porque são poucas, assim, né, Gilberto, dessa rota dos oleiros, né? Olarias de São José, que eu conheço hoje, que funciona como olaria mesmo, é a olaria do Aliatar Silva, que é o teu pai. Hoje? Hoje. Que produz e vende, que né? Produz e vende. Produz e vende. E tem uma olaria domiciliar lá no final da Ponta de Baixo, que é também filho de uma família de oleiro, que até são parentes nossos. O Moacir Souza faz. O Moacir, né? O Moacir E lá na Escola de Oleiros, que ali onde que eu aprendi a fazer, que é hoje em frente do Orionópolis. Então ali e o Geraldo também, né? Na Escola Beira-Mar, né? Sim. Depois o Geraldo Germano, que também foi professor lá na escola, ele vem para... Ali em São José, eles constroem uma pequena olaria para aprendizado e tudo mais na beira-mar de São José. Tá? E ele faz um trabalho fantástico de figurativos. Figurativo, né? Eu estava conversando com ele esses dias, assim, sobre a gente ter esse carinho, assim, né, Gilberto, pelos oleiros que ainda existem hoje, cada um com a sua história, né? Todos nós temos uma história, assim, as pessoas que trabalham com isso. O Geraldo tem a dele, tem outro moço que trabalha com ele ali, outro que eu não... O Newton. O Newton. É um excelente artesão em figurativos. Tá? Então, na arte decorativa... As mulheres também, né, Gilberto? Não podemos esquecer delas, né? Exatamente. A Marta, a Milene... que são mulheres que fazem o figurativo, né? Que são coisas diferentes das olarias de torno, né? Esse figurativo aí que tu estás a falar, e das mulheres, que foi fundamental, isso começa bem mais tarde, isso está no livro do figurativo, aqui. Tem a dona Nilda também, que hoje faz. Exatamente, também, aí isso começa com a dona Lalinha, que ela começou a fazer, ela fazia bichinhos de barro e vendia lá, e o seu Joaquim Medeiros queimava na olaria dela. Dali começa a fabricar, até que o marido dela começa a fazer boi de mamão. Porque se for pensar na história, né, Gilberto, eu já ouvi algumas vezes, para poder me dizer melhor, que as mulheres não podiam, né, fazer a louça de barro, né, Gilberto? Não é que não podiam, não é que de certa forma não podiam, era o seguinte, é que existia como o homem era homem e mulher, a profissão é de homem, essa não é de homem, essa não é de mulher. E o serviço de olaria é um serviço muito sofrível. Pesado. É pesado. Então, e tinha a dona Zenir, que era o seu João Firmino, que também era dono de olaria e fabricava louça. A Zenir, que era irmã da mulher dele, e o que acontece? Ela começa a aprender. Então ela chamava, na época, assim, vamos usar o termo que o pessoal usava, é machorra, está fazendo. Era uma mulher que botava uma bermuda, ia para a olaria e fazia louça. Então foi a primeira oleira de São José, e aí quebra isso aí. Porque tivemos outras mulheres que faziam, mas era no figurativo. A dona Nésia, a Nésia de Melo, que fazia os boi de mamão, e vendiam, e faziam outros figurativos, levavam para o mercado público para vender. Isso começa na década na verdade, na década de 40. Já em 40? Já em 40 eles faziam esses bichinhos para vender no mercado público. Entende? Não era uma coisa original, assim, que assim, começou lá com os oleiros. Os oleiros é essa louça de barro mesmo. Porque a Ponta de Baixo, para quem as pessoas não sabem hoje, era um centro, vamos dizer assim, industrial. Vendia-se muita louça de barro. Eu ainda peguei uma época que se fabricava só para um ponto de venda do mercado público 2 caminhões por mês. A cada 15 dias descarregava panelas, potes,
cano para chaminé, de tudo quanto é... eu peguei muito essa parte do cano para chaminé também, que depois está se acabando, né? E eu sou especialista nisso. Ah, tu é especialista no cano. O cano e naquela curva que vai no fogão. Na curva, que é muito difícil de fazer para encaixar, né, Gilberto? Aquilo eu faço em 2 vezes. Né? Então, aquilo ali, o meu tio, quando eu trabalhava na aula do meu tio, fazia uma anilha. Também, em cima de um banco, fazia uma anilha para encanamento, né? E junto com isso tinha o cano, vendia muito cano para chaminé. E eu era, como eu precisava trabalhar, eu era muito novinho ainda, 16 para 17 anos, botava a fazer, era uma peça difícil de fazer, que ela é feita com emenda, né? E eu cheguei a ficar com dor no braço, mas eu aprendi a fazer. Então eu ganhava o meu dinheiro por semana, então eu girava muito dinheiro. Por exemplo, chegava final, eu dava uma listinha lá, eu fabricava tal, chegava no final de semana, meu tio fazia a conta, já recebia dinheiro vivo, tinha dinheiro no bolso. Entendeu? Né? Aí ia para o cinema, é aquela coisa. E eu aprendi, fui estudando e tal. Mas veja só, lá em casa, nós somos em 6 irmãos, 2 mulheres e 4 homens. Eu tenho um irmão que é especialista em figurativo, conhece muito. Qual é o nome dele? Fala. O Renato Machado. Ele faz é meticuloso, ele faz, só que ele tem outra atividade, mas ele ainda, hoje eu acho que ele ainda faz na casa dele para ele, é só as peças para ele. E tem um irmão que é advogado que também aprendeu a ler, para também estudou, aprendeu para fazer louça de barro para estudar. Entende? E aí o outro não quis nada, Então, nem toda a família, porque nós pegamos uma época do abandono da profissão. Então, a gente fazia por necessidade. E quando a gente foi se emancipando, saindo e tudo mais, há um abandono. Aí começam a entrar outras pessoas que vêm no aprendizado. Essas pessoas como o Germano, lá o Geraldo Germano, que entram lá na escola de oleiros. E aprende na escola. Aprende lá na escola e desenvolve. Aí a escola, por exemplo, aqueles meus primos hoje lá, que tem 2 primos lá que são professores, eles foram aprender a trabalhar, embora filho de oleiro e tudo mais, que eles eram pequenos quando eu trabalhava lá na olaria do meu tio Duca. Eu queria fazer uma homenagem aqui ao meu tio, o Nildo Ricardo Santos. O tio Duca foi um dos fundadores da escola de oleiros. Né? Então, eles foram aprender lá na escola. Esse pessoal que está lá hoje foram aprender lá na escola. Porque hoje tem o Luciano. Tem o Luciano, faz um bom figurativo. Né? Tem o Wilson. Tem o Ivo, professor Ivo. Tem aquela professora Milene, que faz figurativos. Teve a Marta Medeiros, que faleceu recentemente. É porque, na verdade, os Medeiros, a Marta, eles são parentes meus ainda da família Machado. O pai chamava lá o tio Joaquim. Era porque a irmã da minha avó era casada com o seu Joaquim. Então, ver que na ponta de baixo era parentesco, família, né? Tudo família e tudo envolto da louça de barro. Ô, Gilberto, eu queria também que tu falasse um pouquinho, assim, que a gente tem vários e vários oleiros maravilhosos, mas que eu lembro bem de quem fazia a miudeza, que era o Clóvis, muito bem, sim, né? O Clóvis maravilhoso. O Clóvis é meu primo, né? O Clóvis é teu primo, né? Eu tenho até hoje, porque eu faço uma coleção de todos os oleiros. Inclusive, as tuas peças estão lá na minha coleção, né? De peças que tu já fez pra mim. Então, eu lembro da miudeza, peças muito pequenininhas, né? Do Clóvis. O Clóvis é especialista da miudeza, né? O Lúcio, que é o meu... Carinhosamente, né? Eu tenho ele como um amigo do peito, né? Que foi casado com a minha tia, o Lúcio, ele sempre trabalhou com o pai dele, no ponto de vendas do pai dele, como um vendedor de louça lá no ponto do mercado. Depois... Quando mais tarde ele não sei o que, ele não quis mais trabalhar, ele veio e aprendeu a fazer e fazia loucinha. O Lúcio. O pai dele era o seu Etelvino. O seu Teovino, né? Seu Etelvino Silveira de Souza. Sim. Aliás, o seu Silveira de Souza, a família deles, eles são os pioneiros na olaria da Ponta de Baixo. A história começa pelo seu Etelvino Silveira de Souza, que era o seu Vino, chamado, que tinha... dos 8 filhos que tinha, 6 eram oleiros. Olha. E dali que todos iam aprender na olaria do seu Vino. A história começa por ali. Quando a gente pega o fio da meada, lá da virada do século XIX para o século XX, porque lá atrás tinha, mas as pessoas, uns foram saindo, foram vendendo, no final eles vêm para a Ponta de Baixo e começa todo o aprendizado na olaria do seu Vino. Por quê? Porque acontece o seguinte, a louça de barro teve muita procura até meados do século XX por causa das 2 guerras mundiais. A indústria não se desenvolve, a louça de barro se dissemina, a pobreza do litoral de Santa Catarina não tinha louça, não chegava nada aqui de louça utilitária. Então, era tudo na louça de barro. Então, vendia-se muita louça de barro. Tá? Então, se contar hoje assim para as pessoas assim, que não tiveram essa vivência, mas eu me lembro, eu era menino, o dinheiro que circulava na Ponta de Baixo, era 2 coisas na Ponta de Baixo que funcionava, pescaria e louça de barro. Quem não era pescador, ia para a louça de barro. E todos vendiam. Então, era uma coisa muito, como é que eu vou dizer assim, era uma fonte de renda, uma indústria manufaturada, né? Que
todo mundo vivia daquilo ali. Eu quero falar aqui de mais de 2 pessoas também, Mas depois me lembrar do nosso tradicional oleiro que fazia as panelas de barro, que hoje é o pai do Vânio, que é um dos oleiros lá da cerâmica. Como é que é o nome dele? Deixa eu me lembrar, o Wilson. O Wilson, ele é o... Wilson Mariano da Silva. Wilson Mariano, o oleiro de panela, né? É o oleiro de cheia, panela. Né? O Wilson, ele veio para... Olha, a história do Wilson é muito interessante. O Wilson, quando eu acho que a gente é quase da mesma idade, ele é um pouco mais velho do que eu, 1 ou 2 anos. Ele vem para a Ponta de Baixo, porque ele vem do lugar chamado Cova Funda. Cova Funda. Uhum. Ele vem para São José morar na fazenda do Max, ele vai para a Ponta de Baixo, pequeno ainda, foi servente de olaria para aprender a fazer louça de barro. E aprendeu a fazer muito bem. Muito bem. Muito bem. E ele aprendeu a fazer, era servente da olaria, aprendeu a fazer e depois casou com a filha do dono da olaria. Que o Leonardo Truppel, hoje um grande oleiro, acho que hoje é o único oleiro vivo assim que ainda consegue fazer a produção em grande escala, está na cerâmica Soriana Tatá, e ele era filho que tinha uma das maiores olarias de São José, do seu Germano Truppel. Germano Truppel, né? A história, aí, por exemplo, aí nós temos que ver o seguinte, a história da olaria em São José é da cultura de base açoriana. Aí, como é que entra o seu Germano Truppel e alemão? Como é que eles entraram? É que eles são Truppel, entram na Ponta de Baixo, o pai dele, vendo a produção, compra a olaria que era do meu tio, o José Menezes da Rosa, um tio da minha mãe, não quis mais trabalhar, isso lá por 1949, 48, e aí ele compra a olaria, ele começa a produzir e o seu Germano também aprende. Aí aonde entra os Truppel como alemão na louça de barro. E hoje, o Leonardo hoje, que trabalha com vocês, o Nado, ele vem dessa cultura, a mãe dele é de origem portuguesa, o pai dele é alemão, e eles tinham olaria, o pai dele chegou a ter olaria de grande produção, de ter 6 oleiros na década de 50. Entende? Então produzia-se muito olaria. Mas eu queria voltar a falar um pouco, tu falou aí do Clóvis. Do Clóvis. O Clóvis e as loucinhas pequenininhas, as loucinhas miudinhas. Na verdade, quem começou a fazer loucinha miudinha, assim, pequenininha, foi o Osni Albino Ramos. O Albino Ramos, que era pai do Cebola, que é nosso professor Cebola, tal, que é também o Edson. E tudo da Ponta de Baixo. Aí acontece que quando levava a louça para o mercado, ele fazia sempre 100, 150 loucinhas, que eram vidradinhas, pequenininhas, ele vendia, ia em Alguida Grande, vendia a loucinha. Dali começa. Aonde eu fui aprender que num pilor de barro grande a gente faz... Consegue fazer, né? Várias. Às vezes dá de fazer 50 loucinhas num pedaço só de barro. Eu aprendi a fazer assim com ele. Depois aí tem o seu Vaico que entra. Seu Vaico. E o Clóvis, que depois eu fazia... Olha só, quem começou a fazer loucinha de barro para o seu Etelvino, que é o pai do César, do Lúcio, o pai do Clóvis... Eu fazia na Ponta de Baixo e vinha trazer de carreta, de carroça, de um cavalo, eu alugava lá com o senhor. Eu era bem guri, 16 anos, e eu fazia 2.000 loucinhas por semana. E 2.000 por semana? 2.000 por semana, aquela loucinha miudinha, né? Bem feitinha, bonitinha. Ele dizia assim, pô, Gilberto, essa louça tá bonitinha e tal. Eu vendia para ele. Depois que eu comecei a fazer as loucinhas, mais tarde, o seu Teovino também já fazia na casa dele, mas fazia maior. Que depois ele foi morar em Barreiros, né? Isso, ele foi morar em Barreiros, ali na rua, não sei se é a Rua Moura. A Rua Moura. Rua Moura. Então, eu fui várias vezes na casa dele lá, então eu entregava lá para ele, e ele fazia uma louça. Foi ali que começa a história do meu pai, porque meu pai morava na frente da casa do seu Teovino, e o Lúcio casou com a minha tia, né? Sim. E aí ali o pai começou a ver, né? E acho que o pai comprou um ponto ali, tá no livro, né? E ali começa a história, né? Começa a história justamente nessa fusão, nesse conhecimento de casamentos, do Lúcio com a irmã do teu pai. Que compra o ponto, inicialmente ele não tinha, não fazia, né? Não tinha louça de barro, comprava dos oleiros. Porque na verdade é o seguinte, o teu pai, ele tem uma astúcia comercial, a louça de barro dava muito comércio, ele não trabalhava com isso, mas ele viu aquilo ali e rentável. O teu pai ganhou muito dinheiro com a olaria. Ele vendeu muito. E ele tem um mercado ainda hoje aqui. Porque ele sabe negociar a louça de barro. Ele sabe vender. E ele fez uma coisa, ele procurou fazer uma produção, de ter as instalações dele para fazer. Então, quando ele descobriu nisso, até que ele conseguiu, ele vendo da astúcia dele de mercado, de ver onde é que se vendia, surgiu uma oportunidade, ele comprou um ponto de vendas no mercado.
E esse ponto de vendas foi o que elevou, porque o mercado público vende-se muito a louça de barro. Vendia-se. Vendia-se. E ainda hoje tem gente que procura a louça lá, né? Sim, É o ponto de referência. Então, a história do teu pai começa... O teu pai não tinha atividade, né, na área de... Quando ele começa com o comércio, aí comprava lá em casa peças também. A mãe, nessa época, nós já fazíamos peça decorativa, pintadas. Ele ia lá em casa buscar, trazia para o mercado e vai. Mas aí vindo o Clóvis, depois que eu deixo de fazer, aí depois eu fui estudar, saí fora, só fazia assim finais de semana, às vezes fazia para o meu tio, fazia para outro para ganhar um dinheiro extra. Mas tinha outra atividade, o que aconteceu? O Clóvis entra e aprende. Aí o Clóvis começa a fazer, e o Clóvis não fazia a louça naquele pilorro grande que a gente fazia. Ele fazia, eu achava isso uma criatividade. Ele fazia de uma pelotinha, ele fazia uma pecinha, de uma por uma. Então era uma coisa fantástica, e fazia bem feitinho. Bem feitinho. Bem feitinho, um acabamento, né? A gente consegue ver pela espessura, né? Isso. Fininha, né? Bem acabada. Exatamente, ele fazia muito bem feitinha, né? E eu estou falando dele, além de ser meu primo, foi um grande amigo, né? Então são histórias que a gente conta, olarias que vieram e foram ficando, mas tem histórias para contar. Tem muita história, Gilberto. Acho que a gente ficaria aqui uma tarde inteira. A cultura de São José é muito rica. Acho que vale a pena a gente relembrar esses grandes nomes, né, Gilberto? Que são os oleiros, que tradicionalmente a São José foi conhecido como a capital da louça de barro. Para mim é um carinho gigante que eu tenho pela louça de barro, porque eu vivo a louça de barro diariamente, nasci dentro das olarias, né, com meu pai, ia visitar os oleiros de São José para comprar louça com meu pai, tenho um carinho muito grande por ti, tá sempre junto conosco, assim, né, Gilberto? Até hoje tu faz a produção da louça de barro, eu aprendi a saber da moringa contigo, que esses dias contou a história, então, assim, ter você do nosso lado, assim, é muito grandioso. Eu espero, assim, que a gente possa conversar muitas e muitas vezes, porque eu quero que as pessoas não esqueçam. A minha grande, assim, paixão pela louça, eu quero que seja passada, assim, para as outras gerações, para as outras pessoas não esquecerem dos oleiros, desses grandes nomes. Porque é muito valioso. E eu acho que se nós não esquecermos essa história, levarmos para as crianças, a história dos oleiros não se acaba. Por isso que eu sempre falo, eu tenho um vídeo que eu falo, Cerâmica Soriano Tatá vai às escolas, onde a gente ensina a fazer o boizinho, o pai ensina o torno, para a gente mostrar para as crianças. Porque se nós mostrarmos, né, a gente não se perde nas nossas memórias, né? Por isso que nossa história. Thaís, eu até... É elogiável esse teu trabalho que tu faz, porque tem assim, surge assim, um exponencial de uma divulgação, porque depois que chega, abre-se o mercado, né, da internet, das redes sociais, e esse trabalho que tu estás fazendo aqui, está levando para talvez a imprensa, né, a imprensa oficial nossa, não levasse, nem o radialismo, nem a televisão levaria ao conhecimento de tanta gente que precisa saber desses valores que ficam na comunidade. Claro. Então é elogiável o teu trabalho. O teu trabalho, eu até fico impressionado, é muita criatividade, eu acho assim, de uma competência enorme, né? E eu tenho assistido a alguns programas teus com relação a essas entrevistas, daqueles valores que às vezes desconhecidos que tu vê mostrando das pessoas, de mulheres, de personagens que passaram, um pelo futebol, outro pela casa, outro pela religião, e da forma como faz de vendas, né, de impulsar comércio, né, e mostrar aquilo que se passou, aquela geração que foi indo, veio com o desenvolvimento, elas desapareceram aparentemente, e hoje são mostradas como tu mostra. Eu acho fantástico esse trabalho. Esse é um carinho que a gente tem que ter pelas pessoas, né, Gilberto? Eu sempre falo, eu tenho falado assim continuamente, que eu acho que lá aos 12 anos, quando eu saí da escola e eu ia lá para a cerâmica do meu pai, para a loja, eu comecei a me identificar com as pessoas e começar a ouvir as histórias das pessoas, isso me tocou profundamente. É um carinho, é uma paixão que eu tenho. Então, por isso que eu acho que esse programa ele veio primeiro para me satisfazer como pessoa e depois mostrar para as outras pessoas a história de pessoas tão importantes. A gente tem que ter isso. Então, a história das pessoas me move, me comove, me deixa muito feliz, sabe? Então, esse é o legado que eu quero deixar, Gilberto, para que as pessoas te conheçam. Conheçam o teu trabalho. Porque eu gosto de sentar contigo para conversar também com o Plínio Verani, né? Com os artistas de São José que conhecem verdadeiramente a história. Conversar contigo, eu ficaria horas e horas aqui, eu acho que a gente pode conversar outras vezes, porque a gente tem... Que bom que
eu tenho essa oportunidade. Que bom que eu tenho a oportunidade de poder levar para as outras pessoas a oportunidade de ter a tua história e a história tão rica aqui, ó, do livro, né, O Caminho das Pontes de Barro. Tenho certeza que nós, nesse momento aqui, até talvez esquecemos, entre aspas, de falar de outros grandes oleiros, né, Gilberto? E que a gente pode depois falar também. Teu livro não sai mais? Não, eu estava pensando em fazer uma nova edição, porque esses livros aí, eles não têm o aspecto comercial, né? Eles foram distribuídos todos, tem livros desses em Portugal, na Biblioteca Nacional, nos Açores, as bibliotecas aqui dos municípios arredores, todos foram encaminhados. Então foram 800 livros, 800 e hoje me restam 4 livros. Porque aí eu vou passando para um, para outro. Então eu gostaria que as pessoas até que recebessem o que tem, que divulgassem mais, tivesse que já leu, até uma escola da próprio lugar onde que mora, deixa lá na biblioteca para as crianças saberem ler a história, né? Porque isso passou por nós aqui, né? Claro, né? Por isso que eu falo para ti, Gilberto, que esse vídeo que eu fiz, você lembra que a Silene tratava as escolas, né? É para que as crianças aprendam as suas origens, conheçam a história da louça de barro, conheçam a história dos oleiros, que eu espero que nunca se acabe. O pai tem fomentado muito isso dentro da olaria, ensinado novas pessoas que às vezes, né, alguns não têm tradição das olarias, mas estão aprendendo o ofício. Que bom que a gente pode ter o Leonardo lá dentro da olaria. Para mim ele é um referencial da louça de barro, né? Hoje o filho, o Vânio também, que veio aprender, né? Começou lá na escola, fez algumas aulas, mas oficialmente aprendeu dentro da cerâmica. Ele conta, né, que ele é canhoto, o pai dizia que ele não sabia fazer peça, e aí ele aprendeu, né, o ofício. Hoje é um baita de um oleiro. E a gente tem outros e tantos outros oleiros, né? Eu tenho um carinho gigante pelo Geraldo, pelos professores da escola de oleiros e por ti. Que bonito, Thaís, né? Que bonito isso, né? Que bonito, né? Que é isso, Fico emocionada. Para mim, assim, é a minha vida, assim. Eu estava ansiosa, Gilberto, pela nossa conversa. Para mim é uma das conversas assim, mais gratificantes, tá? Eu espero poder ter a tua amizade sempre, poder ter a oportunidade de chamar outras vezes para a gente conversar sobre outras histórias, né? E eu quero, assim, que tu deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo sobre... E não deixar morrer, né, esse legado da louça de barro. O que tu falaria, assim, para as pessoas? Ale, eu sempre tenho passado uma mensagem de otimismo. O que eu passo para as pessoas é o seguinte: a louça de barro, ela foi uma atividade econômica de geração de muito lucro. Hoje, a louça de barro, pela condição da evolução dos tempos, como louça de barro, ela perde, assim, vamos dizer assim, o aspecto comercial, ela perde ela não tem, assim, como é que eu vou explicar? Ela não tem um aspecto comercial da pessoa ter a vivência, viver daquilo ali, porque, além de ser artesanal, é um trabalho que não tem um uso comum hoje, vamos dizer. A louça de barro, ela não tem um uso comum, então ela passa a ser... Agora, secundário, né? Agora, se existe uma coisa, aprender a fazer, hoje a louça de barro, o manuseio com barro, ele é fundamental, porque passa a ser uma terapia ocupacional. Então, as pessoas que querem aprender, ou que desejam fazer isso aí, não sabem o quanto é bom mexer numa argila, desenvolver uma peça. E eu sugiro até para as pessoas, para as crianças que vão trabalhar numa coisa, que isso passa pelo cognitivo de desenvolver, mexer com a argila, ajuda a desenvolver para outras atividades. Sim, né? A parte da motora fina, né? Do cognitivo. Exato. Eu quero muito, assim, poder, Gilberto, assim, ter a oportunidade também, né? De levar nas escolas como se fosse mais uma atividade dentro das escolas, sabe? Para que as crianças possam aprender o ofício e a arte das olarias, de conhecer a história. Eu acho que é um caminhar bem importante, né? Que São José, como eu te falei, né? Conhecido como a capital da louça de barro. Eu espero muito que a gente tenha futuramente nas escolas essa parte, né, como uma parte na escola da aula ou no contraturno escolar das crianças. Eu queria fazer uma observação sobre o aprendizado, Leis, sobre o aprendizado, porque as pessoas, ao verem, ou às vezes eu quero aprender a fazer, eu quero dizer o seguinte: a louça de barro é um trabalho de observação, para aprender a trabalhar no torno ou numa roda. Se a pessoa que não observa,
a pessoa vai custar aprender ou vai ter que ter muita força de vontade. E não é fácil aprender. Aparentemente, eu vou lá. Não é fácil fazer. É muito difícil fazer. É um pouco de dom também, né? É um pouco de dom, exatamente. Tem algum dom. E basta ver que uma família que tinha um pai era oleiro, os filhos não eram oleiros. Nem todos eram. Nem todos eram oleiros. Gilberto, eu nunca sentei no torno, Gilberto. Eu falo isso com o coração tão cheio de falar para as pessoas aprenderem, mas o meu legado é a venda, é o comércio, né? E, então, assim, também não aprendi. Eu acho que esse não é o meu dom de fazer a peça. Né? E tem outro aspecto que eu queria dizer e mostrar aí sobre os oleiros. Porque nós tínhamos muito oleiros na ponta de baixo em função de que a atividade era essa, a atividade econômica era essa. Agora, quero dizer também o seguinte, que quem trabalha exclusivamente com olaria ou oleiro, ele não tem tempo para estudar. Os oleiros, geralmente, os nossos oleiros que a gente conheceu, eles desenvolviam no máximo o 4º ano primário, porque começa na olaria de manhã a fazer peça, ele vai à noite, ele tem que trabalhar, levanta cedo, ele não tem tempo. Para poder valer a pena a produção, para poder valer tem que fazer a pena. muito, né, Gilberto? Tem que fazer muito. Então, isso é uma das justificativas assim. Agora, o fato sobre aprender a oleiragem, que eu queria chegar a dizer, a pessoa vai lá e olha... Tem pessoas que veio fazer, eu mexo com barro com muita facilidade. Né? Isso aí não é qualquer um que faz o que eu faço. Tem gente que diz, como é que tu mexe com barro, faz? Tal. Então, isso, além de ser às vezes tem certas pessoas que dizem que é dom, né? E eu acho que tem alguma coisa a ver, mas também tem o gostar. Tu tem que fazer aquilo que tu gosta. Se eu gosto daquilo ali, eu faço aquilo ali. Agora, isso vem muito da imaginação, tem que estar muito conectado, seguindo aquilo que tu pensa, a mão faz. Porque se tu está desconecto, a tua mão não senta ali. Então, há esse descontrole. Aí as pessoas desanimam. Mas eu queria dizer uma mensagem assim, vão lá, não desanimem. Porque tem gente que vai lá, começa, bota o barro, faz, suja. Nas olarias antes a gente aprendia a fazer, porque era, além de necessário para se ganhar alguma coisa, a gente tinha que estar ali para aprender a coisa, era meio forçado, vou dizer assim. Porque era um ofício, era o trabalho, era o trabalho. Agora hoje, se a pessoa vai lá e não consegue fazer, há um desestímulo, mas não desista. É bom para a cabeça aquilo ali, é bom para as mãos, é bom para desenvolver uma peça de dizer assim, porque o barro nas mãos do oleiro é uma criação, tu sai de uma massa bruta e tu desenvolve uma peça. Por exemplo, eu digo assim, o barro parece que tem alma. Né? O barro parece que tem alma. Que a gente começa num pedaço de barro, daqui a pouco vai desenvolvendo, vai fazendo, aí o cara... que coisa mágica, né? A gente olha o oleiro... Transformando, vai né? transformando, o barro se transforma numa peça, né? Exatamente, né? Então nós vamos deixar aqui, a mensagem persista, aprenda, né, Gilberto? Isso. E que esse carinho pela louça de barro possa trazer para vocês, né, toda essa história, para que fique no coração de vocês, na memória. Não esqueçam de onde tudo começou, das olarias. E assistam, o programa está incrível. Agradeço bastante. Eu quero deixar aqui para te segurar aqui a caneca para a gente fazer um brinde. Um brinde com a caneca da Cerâmica Tatá, onde tem a marca do programa. E a minha é uma água. A minha grande estrela de hoje é o Gilberto. Mas que bacana. Lindo, né? É a marca, que história é essa, Thaís? Olha só, a cerâmica, olha o acabamento, olha que coisa lindo. bonita. Que bonito, né? Legal, Obrigada, valeu. Gilberto.